Você já pegou um Uber de madrugada? Aquele momento que você entra no carro meio sonolento e o motorista te leva para casa em silêncio? Mas você já parou para pensar no que o motorista vê, nos lugares onde ele precisa ir, nas pessoas que ele precisa buscar? Porque tem corridas que aparecem no app como qualquer outra. Um PIN no mapa, um nome, um destino. Mas quando o motorista chega lá, percebe que aceitou algo que não deveria. Hoje eu vou contar a história do Diego, um motorista de Uber em Curitiba que numa madrugada de terça-feira aceitou uma corrida que parecia completamente normal. Mas quando ele chegou no endereço de busca, tudo mudou. E se você ficar até o final, vai entender por que alguns motoristas têm uma lista de endereços que eles nunca mais aceitam, mesmo que a tarifa seja alta. Antes de começar, se você já dirigiu Uber, táxi ou qualquer app de transporte, deixa o like e se inscreve no canal, porque toda semana eu trago histórias reais que vão fazer você ver as ruas da sua cidade de um jeito diferente. Diego tinha 31 anos, dirigia Uber há 4 anos em Curitiba. Era sua principal fonte de renda. Trabalhava todos os dias, geralmente das 6 da tarde até as 2, 3 da manhã. Ele conhecia a cidade como a palma da mão. Sabia todos os atalhos, quais bairros eram seguros, quais não eram, onde tinha blitz, onde tinha buraco na rua. Diego mantinha o carro sempre limpo. Um Onix preto 2019. Água e bala de menta para o passageiro. Avaliação 5 estrelas. Quase 1000 corridas feitas. Era uma terça-feira, 2h15 da manhã. Diego estava terminando o turno. Já tinha feito 15 corridas naquele dia. Estava cansado pensando em ir para casa. Mas o app tocou. Corrida nova. Picape no bairro Batel. Área nobre. Destino. Aeroporto Internacional Afonso Pena. Corrida longa. Tarifa alta. 50 e poucos reais. Diego pensou um segundo. Era longe, mas era bom dinheiro. E depois da corrida ele desligava e ia dormir. Aceitou. O app mostrava o endereço de busca. Rua Visconde de Guarapuava, próximo ao Parque Barigui. Uma região que ele conhecia. Nome do passageiro, Beatriz. Tempo estimado até o local, 8 minutos. Diego seguiu. 8 minutos depois, Diego chegou no endereço. Era uma rua residencial. Casas grandes, muros altos, portões automáticos. Rua vazia. Nenhum carro, nenhuma pessoa. O GPS indicava que ele tinha chegado. Ele parou o carro em frente a uma casa específica. O PIN do app estava exatamente ali. A casa era antiga. 2 andares, janelas com grades. Muro alto com cacos de vidro no topo. Portão de ferro enferrujado. Parecia abandonada. Diego olhou para o celular. Confirmou. Era ali. Ele buzinou. 2 vezes. Esperou. Nada. Mandou mensagem no app. Cheguei. Tô na frente. 1 minuto. 2 minutos. Nenhuma resposta. Ele ia cancelar quando o celular vibrou. Mensagem da passageira. Desculpa a demora. Pode entrar? O portão está aberto. Estou terminando de arrumar as malas. Diego franziu a testa. Entrar? Ele nunca entrava na casa dos passageiros. Sempre esperava na rua. Mas ela disse que estava arrumando malas. Viagem para o aeroporto, fazia sentido. Ele respondeu. Tudo bem, mas vou esperar no carro aqui na frente. A resposta veio rápido. Por favor, preciso de ajuda com as malas. São pesadas. Diego suspirou. Olhou para o relógio. 2h25 da manhã. Olhou para casa. Escura. Nenhuma luz acesa. Mas 50 reais. E ele ia para casa depois. Desligou o carro. Saiu. Trancou. Foi até o portão. Estava entreaberto. Diego empurrou o portão. Rangeu. Muito. Jardim da frente descuidado, grama alta. Algumas plantas mortas. A porta da casa estava fechada, mas tinha uma luz fraca vindo de dentro. Talvez uma luz de corredor. Diego subiu os 3 degraus da entrada, bateu na porta. Oi? É o Uber. Vim ajudar com as malas. Nenhuma resposta. Ele bateu de novo, mais forte. Beatriz, tá aí? Silêncio. Diego pegou o celular para mandar mensagem quando ouviu. Um barulho vindo de dentro da casa, como se alguém tivesse derrubado algo. Um baque surdo. E então, uma voz. Feminina. Abafada.
vindo lá de dentro. Pode entrar, a porta está aberta. Diego testou a maçaneta. Realmente estava destrancada. Ele abriu a porta devagar. Um corredor longo. Piso de madeira velha. Paredes com papel de parede descascando. Cheiro de mofo. A luz vinha de uma lâmpada no teto do corredor. Fraca, amarelada. No final do corredor, uma escada que subia para o segundo andar. E 3 portas, todas fechadas. Beatriz, onde você está? A voz respondeu, vindo de cima, do segundo andar. Aqui em cima, as malas estão no quarto, pode subir. Diego olhou para a escada. Escura. Apenas a luz do corredor iluminava os primeiros degraus. Algo nele dizia para não subir, para voltar para o carro, cancelar a corrida, ir embora. Mas ele tinha entrado, tinha aceitado ajudar. E eram só malas. Começou a subir. A escada rangia a cada passo. Madeira velha. Chegou no segundo andar, outro corredor. Mais escuro que o de baixo. Apenas uma luz fraca vindo de um dos quartos no final. 4 portas. 3 fechadas. Uma entreaberta no final. De onde vinha a luz? Diego caminhou até lá. Devagar. Beatriz? Nenhuma resposta. Ele empurrou a porta. Abriu completamente. O quarto estava vazio. Completamente vazio. Sem cama. Sem móveis. Sem malas. Sem nada. Apenas uma lâmpada nua no teto. E no chão, no meio do quarto, tinha algo. Um celular. Com a tela acesa. Diego entrou no quarto. Pegou o celular do chão. Era um smartphone comum. Android. Tela rachada. O app do Uber estava aberto. E ele viu. Tinha uma corrida ativa. Naquele celular. Motorista. Diego. Passageira. Beatriz. Status. Em andamento. Mas, como? O celular estava ali, no chão. E ele estava segurando o próprio celular no bolso. Diego abriu o app do próprio celular. Checou. A corrida também estava ativa no dele. Mesma corrida. Mas no celular do chão tinha algo a mais. No histórico. 3 corridas anteriores. Mesma rota. Mesmo endereço de busca. Mesma casa. Motoristas diferentes. Datas diferentes. A mais recente, 3 semanas atrás. Status das 3 corridas. Motorista não compareceu. Diego sentiu um frio percorrer a espinha. Ele olhou ao redor do quarto vazio. Paredes sujas, marcas de umidade, janela com vidro quebrado. E então viu algo que não tinha visto antes, na parede oposta. Escrito com algo. Ele não queria saber com o quê. Marrom escuro, letras irregulares. Você veio. Diego largou o celular, virou para sair. A porta do quarto bateu. Fechou sozinha. Ele correu até ela, tentou abrir, trancada, bateu, chutou. Alô, tem alguém aí? Silêncio. E então ele ouviu. Passos, no corredor do lado de fora. Lentos, arrastados. Parando na frente da porta. A maçaneta começou a girar. Devagar. Diego se afastou. Encostou na parede oposta. A porta abriu, não tinha ninguém. O corredor estava vazio. Mas os passos continuaram, entrando no quarto, em direção a ele. Passos que ele conseguia ouvir, mas não conseguia ver quem estava dando. Diego não pensou. Correu. Passou pela porta. Desceu a escada. Tropeçou no último degrau, mas não parou. Atravessou o corredor. Saiu pela porta da frente. Correu até o carro. Destravou. Entrou. Ligou. Saiu dali acelerando. Dirigiu por 10 minutos sem parar, sem olhar pelo retrovisor. Coração batendo descontrolado. Parou num posto de gasolina. Luzes acesas. Movimento. Segurança. Pegou o celular. Mãos tremendo. Abriu o app do Uber. A corrida tinha sido cancelada. Automaticamente. Motivo. Problema técnico. Diego foi pro histórico. Procurou a corrida. Não estava lá. Ele pesquisou o endereço. Rua Visconde de Guarapuava, próximo ao Parque Barigui. Jogou no Google. Procurou notícias. Achou uma matéria de 2 anos atrás. Casa abandonada no Batel vira ponto de atividades suspeitas. Vizinhos reclamam. A foto da matéria era a casa. A mesma casa. Ele leu mais. Outra matéria, de 4 anos atrás.
Família desaparece misteriosamente de residência no Batel. Polícia investiga. A casa. De novo, uma família de 3 pessoas. Sumiu, sem deixar rastro. A casa ficou abandonada. Nunca foi vendida. Nunca foi ocupada de novo. E segundo os comentários da matéria, nos últimos anos várias pessoas relataram ter sido chamadas para aquele endereço. Entregadores, motoristas, técnicos, todos disseram a mesma coisa. Chegaram, entraram e saíram correndo. Diego tentou procurar o perfil da passageira. Beatriz. Não existia. Conta inexistente. Ele nunca mais aceitou corrida para aquele endereço. Bloqueou no app, mas até hoje ele se pergunta: quem fez aquela solicitação? E principalmente, o que teria acontecido se ele tivesse ficado mais tempo naquela casa? E por que estava escrito "Você veio" na parede? Como se alguém estivesse esperando. Essa é a história do Diego. Ele continua dirigindo Uber em Curitiba, mas nunca mais aceita corridas para casas que parecem abandonadas. E sempre espera o passageiro na rua. Porque às vezes, a pessoa que chama não é uma pessoa. E o endereço não é para uma viagem. É uma armadilha. Se você gostou da história, deixa o like. Comenta aqui embaixo se você já dirigiu para apps de transporte e passou por algo estranho. E se inscreve no canal, porque toda semana tem história nova que vai fazer você pensar 2 vezes antes de aceitar qualquer corrida. Até a próxima. E lembra, nem todo passageiro está esperando na rua.